Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai fazer um estudo, tentar aqui abordar um tema muito interessante que eu tenho certeza que a gente não vai esgotar, porque é um dos temas que mais interessantes do Espiritismo, que é o pensamento. Será que nossos pensamentos influenciam as suas vidas? De que forma é ou há essa influência? Será que o plano espiritual consegue nos intuir através do pensamento? Esses e outros temas a gente vai abordar no programa de hoje. Contamos novamente com a presença da nossa querida irmã Lária. Boa noite, Lária, tudo bem? Boa noite, Jefferson, tudo bem? Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui nesse programa maravilhoso Espiritismo na Prática. É sempre uma alegria estar aqui, né? E falar de pensamento, né? Que é uma coisa que a gente deve realmente prestar muita atenção. É verdade, né, Lária? A gente vai ver hoje a importância que tem o pensamento, né? Mas antes de a gente começar a abordar, gostaria então de convidar vocês a nos ajudar, compartilhando esse vídeo de hoje. Se inscreva no canal, divulgando o vídeo, para que mais pessoas possam compreender os mecanismos que fazem com que o pensamento seja uma das coisas mais importantes para o espírito, que é através do pensamento que nós vamos fazer a ação, vão ter as ideias, vão ter um montão de coisa que a gente está abordando, não quero dar spoiler por enquanto aqui, né? Mas vamos lá, começar então o programa de hoje. Então, Lara, o que você pode falar sobre pensamento? Pensamento a gente pode resumir numa coisa muito interessante, né, Jefferson? Pensamento é o ato de pensar. Na verdade, é isso, né? Mas aí, o que é pensar? Aí é que está a questão, né? O que é pensar? Se a gente for recorrer ao dicionário, pensar é aquele ato, né, de você submeter algo ao processo do raciocínio lógico, né? De exercer a capacidade de julgamento, de fazer juízo de valor, de deduzir, né? De determinar pela reflexão. E aí a gente cai num outro ponto, né? O que é reflexão? Reflexão é a concentração do espírito sobre si próprio. Olha que coisa interessante. Está lá no dicionário. É a concentração do espírito sobre si próprio, né? Sobre as suas representações, as suas ideias, os seus sentimentos, né? É você meditar, né? Pensar, analisar detalhadamente sobre um assunto, né? Sobre si próprio, sobre algum problema, sobre um sentimento, né? É como se a gente falasse assim: fiz uma profunda reflexão sobre as questões complexas da vida, né? Eu gosto muito de uma frase de Emmanuel que está no livro Pensamento e Vida. Leiam Pensamento e Vida. É um livro fantástico, fininho, excelente para a gente compreender o que é estar reencarnado, né? E Emmanuel vai dizer que a mente é o espelho da vida em toda a parte. Olha que coisa interessante. A nossa mente é o espelho da nossa vida, ou seja, aquilo que nós pensamos reflete a nossa vida, né? Aristóteles já dizia que pensar é uma ação divina, né? E o que se faz necessário então é que nós saibamos pensar, né? Lá no Antigo Egito, Hermes Trismegisto já afirmava que o mundo é mental, né? E que a mente ela pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de vibração em vibração. Então, por exemplo, você está triste, você pode transmutar o seu pensamento para a felicidade, né? Você está com ódio, você pode transmutar para amor. Depende de quê? Nós vamos ver. Leon Denis, no livro Depois da Morte, também, gente, leiam Leon Denis, né? Que a obra de Leon Denis é fantástica, né? E esse livro, Depois da Morte, é esclarecedor. Ele vai nos falar que tudo é fundado sobre nossos pensamentos. Olha que coisa importante. Tudo é fundado sobre nossos pensamentos. Tudo é obra dos próprios pensamentos, né? Ele ainda fala assim: se as palavras e as ações de um homem obedecem a um pensamento puro, a liberdade segue-o como uma sombra. Então, gente,
Nós temos que compreender uma coisa. Primeiro de tudo, pensamento vem do espírito, não é do cérebro, né? O cérebro é só um instrumento físico de processamento enquanto nós estamos encarnados. Então, o pensamento é do espírito, né? E como espíritos imortais que nós somos responsáveis pela qualidade dos nossos pensamentos, né? Nós somos responsáveis por disciplinar as nossas emoções que estão ali, né? Emoção, pensamento estão muito interligados, né? Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, diz uma coisa muito interessante. Ela fala que o pensamento é força viva e atuante, porque procede da mente, que tem a sua sede no ser espiritual, né? Sendo, portanto, a exteriorização da entidade eterna. Então, vejam, a realidade permanente, só com certeza, né? Aquela certeza mesmo, só existe no espírito, né? Por quê? Porque no espírito é que se revela a unidade viva, né? O eterno esplendor do ser. É o espírito que pode apreciar e compreender essa harmonia que existe entre todas as coisas. É no espírito que o universo se conhece, se reflete e se possui. Leon Denis que disse essa frase maravilhosa. Então, o espírito é aquela força oculta, é aquela vontade que governa e dirige a matéria e lhe dá vida. Então, seria muito inexato a gente achar que é o cérebro que produz o pensamento. Por quê? Porque o cérebro é físico. Sem o espírito que o anima, ele não é nada. Ele é só um punhado de matéria, né? Então, o cérebro é realmente um instrumento do espírito. É ele que processa o pensamento que provém do espírito, né? Porque senão, gente, vocês pensam, cada reencarnação que a gente tivesse, a gente ia perder todas as conquistas que a gente tem. E não é assim, por quê? Porque a conquista é do espírito, não é da carne, né? Então, o nosso pensamento cria a vida que nós queremos, que nós procuramos, né? E se o pensamento cria a vida que nós queremos, qual é o nosso esforço evolutivo? Dominar aquilo que nós pensamos. E a gente domina aquilo que a gente pensa através da disciplina e do exercício correto da vontade, né? Só a título de curiosidade aqui dessa questão de onde fica o pensamento, né? Se é cérebro, se é espírito. Vocês vejam, os espíritos, eles não precisam de palavra para se comunicarem, né? Para se fazerem compreender, né? É o pensamento que reflete no perispírito como se fosse uma imagem, num espelho. E esse processo permite que os espíritos permutem ideias sem esforço nenhum e com uma rapidez impressionante, né? Tanto é assim que Kardec disse, se eu não me engano, lá no Livro dos Espíritos, eu esqueci, lá na Instrução dos Espíritos, mas eu esqueci a questão. Ele vai falar dessa questão da comunicação dos espíritos, Livro dos Médiuns. E ele fala o seguinte: os espíritos não precisam de palavras nem para se comunicarem com os médiuns, eles mostram a imagem para o médium, né? Então eles não precisam de palavras, é tudo pelo pensamento, né? Tem um livro muito bacana, o Jefferson já falou dele aqui várias vezes, que é o Vozes do Grande Além. Tem uma mensagem nele, do espírito Antônio Cardoso, né? Esse livro é Psicografia do Chico Xavier, que este livro, gente, essa mensagem dele explica exatamente a questão do pensamento. E é uma mensagem belíssima que vale a leitura. O Antônio Cardoso, ele vai nos explicar que tudo é amor em
nosso caminho. Claro, Deus só criou o amor, né? Ele não criou o ódio, ele não criou a maldade, ele criou o amor, a beleza, né? Afinal, ele é perfeito. Então, que tudo é amor em nosso caminho, porque todos nós vivemos nas situações a que nós nos afeiçoamos pelos laços de simpatia. Então, se o amor é a raiz de todas as nossas atividades mentais, o pensamento é a base de todas as nossas manifestações dentro da vida. Tanto é assim que ele vai nos dizer: olha que interessante, a bondade é o pensamento em luz, o ódio é o pensamento em treva. A humildade é o pensamento que ajuda, o orgulho é o pensamento que tiraniza. O trabalho é o pensamento em ação. A preguiça é o pensamento estanque. A ignorância é o pensamento instintivo. A cultura é o pensamento educado. A alegria é o pensamento harmonioso. A tristeza é o pensamento em desequilíbrio. A conformidade é o pensamento pacífico. O desespero é o pensamento desgovernado. A existência é o pensamento a exigência é o pensamento não, destruidor. O serviço é o pensamento edificante. A sobriedade é o pensamento simples. O luxo é o pensamento complexo. O carinho é o pensamento brando. A aspereza é o pensamento enrijecido. A compreensão é o pensamento elevado ao céu. O preconceito é o pensamento enquistado na terra. O respeito é o pensamento nobre, o deboche é o pensamento imundo. Então, cuidado com o deboche, viu, gente? O auxílio fraterno é o pensamento que ampara. A ironia é o pensamento que fere. O crime é o pensamento perverso. A santidade é o pensamento sublime. O egoísmo é o pensamento exclusivo do eu. O bem de todos e com todos é o pensamento da lei divina. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Então, a gente precisa ter cuidado, né, Jefferson, com aquilo que a gente está fazendo, gente. Se você tem o hábito de ironizar tudo e todos, cuidado, porque é um pensamento que causa dor, né? Em você primeiro e no outro depois. Então, gente, é muito interessante, né, o Jefferson, essa questão do pensamento, porque vejam, se a gente se diz seguidor do Cristo, as nossas ideias, elas têm que condizer claramente com as lições ensinadas por Jesus, né? Por quê? Vamos nos lembrar, gente, que Jesus nos alertou: a cada um será dado segundo as suas obras. Então, a gente não pode esquecer que os nossos pensamentos, né, presidem os interesses da nossa vida. Então, onde é que eu estou colocando meu pensamento? Com quais pensamentos eu estou me sintonizando? Né? Então, assim, eu acho que nada é mais sombrio para o futuro do nosso espírito do que as más intenções, né? Do que a maledicência incessante, né? Quantas vezes a gente está conversando ali e tem sempre um falando mal de alguém que não está aí, ou sendo debochado, ou sendo irônico, né? Porque, gente, o eco das nossas palavras repercute na vida futura. Há essa repercussão na vida futura. A atmosfera dos nossos pensamentos voltados para o mal formam em torno de nós uma espécie de nuvem, né? Em que o nosso espírito é envolvido e ensombrecido. Então, não é mais fácil a gente se abster de ficar criticando o outro, às vezes com uma crítica ferina, de ficar pensando coisa que é desagradável? Não é mais fácil a gente dirigir o nosso pensamento para o bem? Ah, Lara, mas é difícil. Ué. Se fosse fácil, todo mundo estava evoluído, né?
É difícil, depende do nosso esforço, depende do direcionamento da nossa vontade. Então, antes da gente, sabe, proferir ali um pensamento maldoso a respeito do outro, antes da gente falar alguma coisa no sentido ali de de zombar do outro, né? Vamos agir com mais cautela, né? Vamos reter nos nossos lábios essas palavras mordazes que muitas vezes vêm do pensamento desequilibrado, né, Jefferson? Então, né, mais ou menos por aí que a gente tem que andar, né? Muito interessante, né, Lara? A sua abordagem, porque, como a gente pode perceber, né, que o pensamento, ele é a forma como você expressa o que tem, o que está sintonizando, o que você está pensando naquele momento. Ou seja, o que você tem dentro de você. Quais são as suas ideias que você está querendo expor, né? Seja uma ação, ou seja, só para raciocínio, para poder meditar sobre aquilo. Então, o pensamento, ele é uma forma que você consegue fazer a expressão do espírito. O espírito se expressa através do pensamento, na verdade, e essa expressão que você coloca para fora, ele gera um monte de acontecimentos, muitas consequências, porque tudo que você pensa, mesmo que você não pratique aquele pensamento, não põe em prática aquele pensamento, você, só o fato de já estar ali pensando, você já está gerando em você vibrações que vão estar envolvendo o teu perispírito, envolvendo o ambiente em que você se encontra, e assim também vai estar envolvendo as pessoas que estão ali junto com você, presentes. Então, cada uma das pessoas, supondo que nós sejamos aqui numa sala fechada em 5 pessoas, cada pessoa vai estar pensando, e cada pensamento dessas pessoas vai estar influenciando e gerando ali naquele ambiente um padrão vibratório que vai determinar qual é a ligação que nós vamos ter um com os outros, porque, de certa forma, o plano espiritual também está ali interagindo conosco. Então, é importante a gente buscar o pensamento mais saudável, buscar ter saúde do pensamento. Eu costumo dizer, né? A gente tem que saber, temos que buscar e saber ser educado. Educar a mente é educar o espírito. Educar a mente é você buscar os princípios cristãos, os fundamentos da vida, né, que vai te alicerciar, vai te dar alicerce ali, para você poder, então, cumprir a sua jornada evolutiva da melhor maneira possível, baseado naquilo que a Laura falou agora há pouco, que a Laura citou, né, que é você ter bons pensamentos, você ter boas ideias, não dar muita bola para aquilo que é ruim, que é negativo, é você querer viver, buscar viver, na verdade, o bom, o belo, aquilo que é a externação do amor. Então, nós temos isso em mente. O espírito André Luiz, na obra psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, no livro Respostas da Vida, fala o seguinte: o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. É você poder botar o pensamento você botar a sua capacidade criativa em ação. Ou seja, nós todos somos capazes de criar pensamentos, criar ideias, através das ideias, desculpa. Então, é importante que nós saibamos também que no reino animal, o pensamento ele é mais fragmentário, aonde o ser animal ele não consegue sustentar aquele pensamento por muito tempo, não consegue fixar o pensamento, porque é muito comum você pedir para um gato, por exemplo, né? Sempre cito esse vídeo, né? A pessoa chegou em casa, abre os braços para o gato, o gato está indo, caminhando em direção a ele, daqui a pouco alguma coisa distrai ele e vai em direção ao alimento, ou aquilo que distraiu ele. Então, o animal tem essa capacidade de pensamento mais fragmentário. Já o ser humano é um pensamento mais contínuo. Pensamento que, se eu pensar uma coisa agora e for fazer outra coisa, posso voltar nesse pensamento e também dar continuidade a ele. Né? Porque eu tenho o ser humano já desenvolveu já raciocínio lógico, né? Então essa é uma possibilidade da gente poder ir usufruir dessa conquista que o ser humano conquistou, para a gente botar em prática aquilo que é essencial para a nossa jornada evolutiva,
cooperando conosco mesmo, mas cooperando também com a humanidade em si. Eu gostaria de recomendar para vocês essa obra que eu acho magnífica, aqui, que, infelizmente, né, ela é pouco estudada, até porque ela é muito complexa, mas se você for estudar essa obra, é importante você entender que ali, essa obra, ele vai definir, desde o começo da vida até nossa capacidade de pensar, capacidade de raciocinar. E é muito importante isso. Se você tem dificuldade, quiser estudar, tem interesse em estudar essa obra, eu recomendo vocês seguirem um canal do YouTube que se chama O Espírito da Letra, né? E esse Espírito da Letra tem várias obras do André Luiz, desde Nosso Lar, Mensageiros, Missionários, né? Obreiros, ação e Reação, entre outros. Tem várias obras ali que o apresentador, né, o André Luiz Ruiz, aborda e vai falando, comentando, vai falando, vai usando imagens, vai usando vídeos, mas vai estar abordando o tema sobre a evolução dos mundos, que eu acho muito interessante você estudar, sim, você tem que estudar essa obra que é magnífica. Para mim, é uma obra muito importante para quem quiser entender como funciona a mente, como foi criada a mente, o pensamento, né, os seres humanos, todas as capacidades do ser humano. E eu vou deixar aqui na descrição o link para você poder acessar esse vídeo, tá? Na obra As Sessões Psicofônicas, de Chico Xavier, temos uma mensagem que eu acho muito interessante, que é a mensagem que vai abordar sobre o entendimento do pensamento, que é: o pensamento reside na base de todas as nossas manifestações. Eu quero trazer também dois exemplos básicos muito importantes desse mesmo livro, Instruções Psicofônicas, sobre a questão da manifestação do pensamento. E é isso que eu quero chamar a atenção aqui agora, que é muito interessante. Primeiro exemplo, olha só o que diz o livro. Saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Segundo exemplo, doença é o processo de retificá-lo, ou seja, retificar o pensamento, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos no ontem, no hoje, no amanhã. Olha só que interessante, né? Então, já na questão da doença, da saúde, uma questão de a gente poder ter uma boa criatividade, saber assimilar e também poder se sintonizar com nossos pensamentos através do bem, da saúde, da educação do nosso pensamento. Como falei, é importante que nós desenvolvamos essa saúde mental, essa saúde de pensar coisas boas, buscar as práticas cristãs, recomendando sempre a saúde, né, como uma forma de você buscar aí, porque a saúde em si, na verdade, nosso corpo depende muito do pensamento, porque se a gente está doente, é porque o pensamento não é bom, porque minhas práticas não são boas. Se minhas práticas não são boas, porque meus pensamentos não são bons, porque tudo que a gente faz, que a gente se expressa, toda forma de expressão que a gente faz, parte sempre do pensamento. O fato de falar com alguém, de fazer uma ação, dirigir um carro, estudar, ligar uma luz, tudo que a gente está fazendo, todo movimento que a gente faz, toda ação que a gente faz, ou reação que a gente faz, parte com base o pensamento. Então, vamos buscar ter uma boa saúde, colocar uma boa saúde no pensamento, porque pensamento doentio gera enfermidade e pensamento saudável gera saúde. Não é mesmo, Lara? É verdade, né, Jefferson? Vou pegar um gancho aí do que você falou, porque eu me lembrei aqui do livro Pensamento e Vida, né, que a gente não pode esquecer nunca. O Emmanuel, que você estava falando aí dos animais, né, do pensamento mais refratário, né? Emmanuel, nesse livro, ele compara a nossa mente com um diamante bruto, né? Que depois que o diamante é retirado ali do solo, vem ali aquela pessoa, né, que lapida o diamante, né, e ele vira aquela coisa maravilhosa, né? A nossa mente é a mesma coisa, porque a nossa mente, à medida que a gente vai lapidando, né, como que a gente lapida a nossa mente? Na verdade, quem é o lapidário da nossa mente é Jesus, né, através dos seus ensinamentos. Então, à medida que a nossa mente vai sendo lapidada, ela avança para o Criador, que é a luz de todas as coisas, né? Então, conforme nós vamos fazendo o nosso movimento de ascensão,
né? Lembrando que, gente, o princípio inteligente ele passa pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, pelo reino humano, chega à angelitude. Então a mente ela vai se desenvolvendo até ela ter a capacidade de refletir a luz divina, né? Nos seres primitivos, a mente ela aparece ali sob a a condição ali do instinto, né? E Kardec fala do instinto na Gênese, né? Lá no capítulo 3, que ele fala do instinto e a inteligência, Kardec vai falar que o instinto é a força oculta que impele os seres orgânicos, ou seja, né, ali planta, animal, né, tudo que é orgânico, a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação, que o Jefferson falou. Então, nos atos instintivos, não tem reflexão, não tem pensamento, né? Não tem combinação, não tem premeditação, né? Em nós mesmos, né, no homem, a gente tem ato instintivo, né? Só que na nossa condição, já, nós já temos conhecimento de Deus, né? Então, assim, nós temos que entender que no espírito humano, nas nossas almas, a mente ela vai surgir ali nas primeiras encarnações, né, entre as ilusões, né, o erro de percepção, a ideia falsa, né, que vão saltear a inteligência, né, ou seja, vão interferir ali naquele julgamento inteligente, ou seja, a mente no homem surge entre os enganos que nós cometemos através das nossas más inclinações, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, das paixões, e o desenvolvimento da capacidade de refletir e raciocinar entre os enganos e o desenvolvimento da capacidade reflexiva. Então, à medida que nós vamos evoluindo para espíritos mais aperfeiçoados, a nossa mente que está muito mais ligada, então, às leis divinas, né, às leis do Criador, passa a refletir a luz do Pai. Quanto mais evoluído nós somos, mais o nosso pensamento está voltado para a luz e mais reflete as leis de amor do Pai, né? Então, quanto mais nós vamos nos aperfeiçoando, maior a nossa capacidade de refletir a glória de Deus, né? Porque nós nos achamos entre a animalidade e a angelitude, né? Na escala ascensional. Então, nesse estado em que nós nos encontramos, nós somos impelidos a interpretar a mente como sendo a consciência que já está desperta. O que é consciência, gente? Consciência é o nosso conhecimento da própria atividade psíquica, né? O conhecimento de nós mesmos, né? O conhecimento daquilo que nos rodeia, a faculdade que nós temos de fazer juízo de valor sobre os nossos próprios atos. Então, a nossa mente ela vai interpretar como sendo a consciência que já está desperta. Só que cada um de nós está situado num degrau de despertamento de consciência. Nós não estamos todos no mesmo degrau, né? E esse grau de despertamento, ele é proporcional à quantidade de conhecimento que eu já adquiri, da quantidade de amor que eu já consegui desenvolver. Então, eu só consigo operar na minha vida, naquela faixa evolutiva do conhecimento que eu já adquiri, né? Então, Emmanuel fala uma coisa muito interessante. Ele diz, né, daquela frase, né? Ele define a mente como sendo o espelho da vida. Então, olha só, Emmanuel vai dizer que se reconhece que o coração é a face e o cérebro é o centro das ondulações da mente, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para aperfeiçoar, né? Para nós nos aperfeiçoarmos, para nós nos elevarmos. Então, o que Emmanuel está falando? Ele está falando de sentimento e de pensamento e de como nós nos influenciamos uns aos outros. Então, assim, coração
é a representação dos nossos sentimentos. Não é assim que a gente vê? Não é assim que a psicologia trata? O coração está ali representando sentimentos. E o cérebro representa a razão, né? Representa os nossos pensamentos. Vamos cientificamente entender uma coisa aqui. O coração é o centro eletromagnético do corpo físico. O que é o eletromagnetismo? O eletromagnetismo é assim, aquilo que você emana, você recebe de volta. É um conceito da física quântica. Então, se eu emano amor, eu recebo amor. Se eu emano ódio, eu recebo ódio. É da lei, né? Então, assim, o coração é o centro eletromagnético do corpo físico. E ele emana 5.000 vezes mais eletromagnetismo que o cérebro. E 6 vezes mais eletricidade que o cérebro, né? Então, assim, o Instituto do Colorado, lá nos Estados Unidos, essa é interessante falar, ele há mais de 30 anos, ele tem pesquisado as relações entre os aspectos biológicos e energéticos ligados ao coração. Então, eles descobriram que tem um fluxo constante de troca de informação entre o cérebro e o coração e o cérebro, né? Só que o que eles descobriram que é interessante? A troca de informações do coração para o cérebro é muito maior, né? Quem que faz a troca de informações? Os neurônios, através de impulsos nervosos. Eles descobriram que no nosso coração tem um aglomerado de neurônio ali. Antigamente só achava que neurônio era aqui na cabeça. Não. Então, olha só que interessante. Os neurônios, eles fazem essa disseminação de informação através de processos energéticos, né? O coração, ele está relacionado a processos energéticos. E a gente já sabe da ciência que a energia é um processo informativo, ela transmite informação. Então, prestem atenção. A amplitude dos nossos campos eletromagnéticos do coração também significa que este campo está trocando frequentemente informação de uns para com os outros. É por isso que às vezes a gente chega perto de uma pessoa e sente aquele mal-estar, aquele arrepio. Por quê? Porque os nossos campos eletromagnéticos estão conversando. E o campo eletromagnético é a manifestação da qualidade do nosso pensamento. Assim como também a gente, às vezes, chega perto de uma pessoa e dá vontade de ficar perto daquela pessoa, conversando, ou ficar paradinho ali, quietinho. Por quê? Porque os campos eletromagnéticos estão conversando e é a qualidade do pensamento que determina a condição do seu campo eletromagnético. Então, é isso que Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida. Ele fala o seguinte: olha, em todos os domínios do universo, vibra a influência recíproca. Por quê? Porque nós estamos conversando energeticamente pela manifestação do pensamento o tempo inteiro. Então, lá no livro, o Jefferson falou do André Luiz, no livro Ação e Reação, o André Luiz explica isso maravilhosamente. Né? Ele está tendo uma conversa ali num determinado momento com o Silas, que é o companheiro dele de aprendizado ali, e eles começam a conversar assim: olha, o Silas fala para o André Luiz, imagina o pensamento, que é força viva e atuante, que a velocidade do pensamento supera a da luz. Olha só, o pensamento emitido por nós volta inevitavelmente a nós mesmos, né? O Jefferson falou aí da influência. Será que os nossos pensamentos sofrem influência e se influenciam? Sim. Por quê? Porque quando eu emito um pensamento, ele volta para mim. Só tem um problema, colega, ele não volta sozinho. Ele volta acompanhado. Ele volta acompanhado de pensamentos que se afinizam com ele. Então, criatura, se a sua vida está ruim, olha a qualidade dos seus pensamentos. Por quê? Porque o pensamento de raiva, o pensamento de rebeldia, o pensamento de ódio que a gente emite, volta para nós de mãozinha dada com um punhado de pensamento de ódio, de maldade, de rebeldia. E aí a nossa situação só piora. Por isso é que a gente precisa fixar nossa faixa de pensamento em ideais mais nobres, né? Em propósitos melhores da vida. Por quê? Porque energia atrai energia
de mesma natureza. E o pensamento é energia. Então, se eu estaciono o meu pensamento naquele pensamento viciado, rebelde, sombrio, essas forças mentais voltam, que eu exteriorizo nessa faixa de pensamento, voltam para o meu espírito. Voltam acompanhadas e, sinto te dizer, intensificadas por aqueles outros pensamentos, aquelas outras energias que se harmonizam com o meu pensamento em desequilíbrio. Então é assim, olha, o reflexo, né? Aquela atitude reflexiva que eu tenho, ela esboça uma emoção. A emoção plasma a ideia é o pensamento. A ideia ou o pensamento vai determinar a atitude e a palavra que comanda as minhas ações. A gente não tem como escapar disso. Leon Denis vai falar para nós uma coisa muito interessante. Ele fala: olha, cada um dos atos que a gente pratica, cada uma das emanações do nosso pensamento, segundo a força que nós direcionamos, que nós impulsionamos esse pensamento, ele executa a sua evolução e volta para nós com seus efeitos, bons ou maus. Né? Ele volta para nós porque nós somos a fonte que produziu aquele pensamento. Então, o mal, do mesmo jeito que o bem, ele sempre torna o seu ponto de partida. Por quê? Por conta da afinidade das substâncias, das energias que são semelhantes. Então, olha, tem faltas que a gente comete que produz os efeitos nessa vida ou numa vida futura. Então, gente, é urgente que a gente aprenda a dominar os nossos pensamentos. Porque senão nós estamos um pouco lascados, viu? Vou contar para vocês uma coisa. Imagina se eu estou acostumada ali, né, Jefferson? Tá sempre ali pensando com rebeldia, com raiva, com ódio. Pois é. E aí? Aí eu posso reclamar que minha vida tá ruim? Não posso, né? E também, né, Lara, é a questão da como o pensamento ele é uma fonte criadora, né? Você pode criar através do pensamento. Um exemplo muito básico assim, bem simples, né, para todo mundo entender. Se você ficar pensando, você tem está aí depressivo, está aí meio triste, ficar pensando só em pensamento fixo, né? Seja de raiva, seja de ódio, você vai gerar em você uma fragilidade em alguma parte do seu órgão, uma fragilidade física. Isso pode gerar câncer, pode gerar uma diarreia, qualquer coisa. Então, a questão do pensamento é algo de muita responsabilidade nessa parte, por quê? Porque essa fonte geradora, ela vai gerar alguma coisa benéfica, se formos gerando bons pensamentos, ou maléfica, se tivermos maus pensamentos. Então, tomemos cuidado com o tipo e a potencialidade do pensamento que nós estamos tendo. Podemos entender que tudo parte do ponto, né, que todo pensamento que a gente tem parte do ponto do livre-arbítrio, nossa liberdade de escolher as coisas. Um exemplo, às vezes, acontece comigo, acontece com a Lai, acontece com todo mundo. A gente está pensando, está vendo um filme, um exemplo, e do nada surge um pensamento que nem tem nada a ver com o filme, é uma coisa que é uma resolução um problema, ou é um pensamento indevido. Então, esse pensamento que nos é sugerido é um pensamento que nossa mente captou. Então, nós temos a capacidade de pegar aquele pensamento e escolher. Será que eu continuo ainda refletindo sobre isso? Será que eu vou dar margem a gerar uma estrutura mais de cooperação com aquele pensamento? Ou vou descartar o pensamento que foi sugerido? Então, quando nos é sugerido, seja uma pessoa, seja uma visão que a gente tenha, uma audição, qualquer coisa, um dos 5 sentidos que nós tenhamos, ou por algum espírito, a nossa escolha e a nossa responsabilidade se a gente vai assumir aquele pensamento ou não. Então, eu sugiro sempre, quando a gente tiver um pensamento negativo, a gente já
pense outra coisa boa. Tem um pensamento negativo e já pensa uma coisa boa. E eu sugiro dessa forma. Porque como a gente é co-criadores, a gente possui essa potencialidade divina em nós mesmos, essa ideia que surge em nossa mente é uma ideia primária. E ainda não se transformou em um pensamento, ainda não se consolidou, ainda não solidificou em nossa mente. Então, através dessa ideia primária, que nós fazemos então, toda uma construção, um processo que vai tornar essa ideia um plano de ação. Um planejamento que a gente desenvolveu através do raciocínio, através da lógica. E aí, a gente introduz nesse pensamento uma intenção. Qual a intenção que a gente pode estar introduzindo? Intenção boa ou má. E através dessa intenção, a gente vai a gente vai incutir ainda mais informações do sentimento ou da emoção. Vamos também entender que tudo que nós criamos na nossa mente, ele vai gerar em nós, em nossa psicosfera, nosso campo áurico, né, nosso campo eletromagnético, formas de pensamentos, que são formas que a gente cria através do pensamento. Um exemplo, eu pensei em um bolo. Aqui na minha mente, pensei em bolo, então, logo, eu estou criando esse bolo na minha mente. E dependendo de como eu alimentar essa ideia, eu vou estar colocando ali um sabor, um cheiro, um gosto, porque tudo está na minha mente. Tudo está registrado na minha mente. Então, temos que tomar cuidado com o que a gente pensa. Porque senão, tudo que a gente cria, tudo que a gente pensa, está criando na nossa mente e externando para o nosso campo áurico, nossa aura, nossa psicosfera. E, às vezes, quando a gente tem pensamento fixo, a gente vai ali alimentando, até chegar ao ponto de a gente ali não dar uma certa animar, né? Dar uma forma de vida assim, mais ou menos instruída por nós mesmos, pelo nosso pensamento, nossas ideias, com nossa vontade, e aí gera essa forma de pensamento que pode nos prejudicar, pode criar aí todo um embaraço, né, físico e mental que vai refletir nosso corpo físico, podendo aí criar as doenças e enfermidades, e até também as doenças psicológicas, as tensões psicológicas. E tem Emmanuel, no livro psicografado pelo Francisco Xavier, intitulado de Encontro Marcado, fala o seguinte: cada inteligência emite as ideias que lhes são peculiares, a se definirem por ondas de energia viva, práticas. O que é prático? É capacidade de você poder criar formas e modelar ela. Aí segue Emmanuel. Mas se arroja de si essas forças, igualmente as recebe. A Lara falou. Pelo que influencia e é influenciada. Magnífico. O Emmanuel direto. Então, Emmanuel está aí falando que toda ideia que a gente cria, todo pensamento que a gente gera, ele vai nos influenciar. E pode trazer, além da pensamentos mais intensificados, mas também entidades espirituais que vão se ligar a nós através do pensamento. Então, olha só a responsabilidade de pensar. A responsabilidade de estar gerando uma forma que vai estar sendo animada por nós mesmos, vai estar sendo alimentada por nossa vontade. Então, é uma responsabilidade enorme toda vez que a gente pensa. Porque toda vez que a gente está pensando, a gente está interagindo com ali consciências primárias que vão estar sendo utilizadas e domesticadas pela nossa mente. E aí é que nós vamos ser mais responsáveis ainda. Diz o seguinte no livro Encontro Marcado. Segue, né? Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que nos produziu, nos movimentos incessantes da vida. Interessante isso. E eu encerro aqui essa minha participação agora com uma mensagem do André Luiz que eu acho assim, que resume tudo que é o pensamento. No livro Doutrina e Aplicação. Sinceramente, eu não conhecia esse livro, essa obra magnífica. Eu já baixei, fiz download, né? Vamos estudar essa obra aí.
Diz o seguinte, André Luiz: pensar é criar. O destino recebe a forma que lhe impusermos, a maneira do vaso que exprime a imaginação do oleiro. A palavra vem depois da ideia. A ação é o cimento invisível. A obra é o pensamento coagulado. Um exemplo muito prático. Se eu quiser criar uma mesa, quando eu fixar na mesa, eu posso estar pensando, quando eu gerar a mesa, eu criei o pensamento coagulado, que é a obra, que é a mesa. Não é mesmo, Lara? Pois é por isso que o nosso pensamento, gente, não pode ser desgovernado, né? Nós temos que ter disciplina. Por quê? Porque a vontade, o direcionamento que nós damos ao pensamento através da vontade, ele tanto vai para o bem quanto vai para o mal. Né? Os nossos maus pensamentos, os nossos desejos ali desequilibrados, né? Os nossos atos culpáveis, né? Os enganos que nós cometemos, tudo isso se reflete nesses fluidos que nos rodeiam. E o contato desses pensamentos no fluido que nos rodeiam causam mal-estar nas pessoas, causam impressões desagradáveis naqueles que nos rodeiam. Sabe por quê? Porque todo organismo sofre influência dos fluidos do ambiente. E o pensamento que eu emito impregna o fluido. Então, do mesmo modo que sentimentos de ordem elevada, pensamentos de amor, pensamentos equilibrados, né, de alegria, eles vão penetrar em todos os seres que nos cercam, vão sustentar esses seres, vão vivificá-los. Vocês já perceberam quando tem alguém doente na sua casa, está todo mundo ali, né, cabisbaixo, preocupado, aí chega alguém com estado de ânimo melhor, mais alegre, que o ambiente desanuvia? É exatamente isso. Por que que, às vezes, você está ali numa aglomeração de pessoas, está todo mundo ali entristecido, e chega uma pessoa com um bom estado de ânimo, ela consegue contagiar todas as outras, apesar de ser uma só. Porque é o pensamento de maior qualidade. Pensamento no bem é pensamento de maior qualidade do que pensamento no mal. Emmanuel vai explicar para nós que nós nos influenciamos uns aos outros constantemente. E o reflexo dessa influência é onde eu coloco a minha atenção. E onde eu coloco a minha atenção faz surgir em mim uma emoção. A emoção plasma um pensamento. O pensamento, como eu falei, determina a palavra, determina a atitude. Então, é através dos nossos sentimentos, pensamentos e daí palavras e ações é que nós nos influenciamos uns nos outros. Então, eu tenho que pensar: se o meu pensamento impregna o ambiente que me rodeia, qual influência eu estou sendo para aquelas pessoas que me rodeiam? Como é que eu estou me deixando ser influenciado por aqueles que me cercam? Porque toda escolha tem consequência. Será que eu estou me ligando a sentimentos e pensamentos inferiores? Ah, essa é a questão, né? E não só pessoas, viu, gente? Plantas e animais também. Vocês já perceberam que às vezes chega alguém na sua casa e sua plantinha murcha? Pois né? Olha, essas circunstâncias de libertação ou de impedimento, elas nascem das ocorrências, das causas em que os fios geradores são os reflexos da nossa mente, da influência que eu dou e que eu recebo. E tem uma coisa interessante que Emmanuel fala, ele fala o seguinte, que ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. Ninguém. Ou seja, eu só posso agir até o limite do meu conhecimento e da minha potencialidade de amar.
Né? Por quê? Porque a minha capacidade de assimilação é relativa. Nós estamos limitados pela quantidade de conhecimento que nós já temos e daquilo que nós já somos capazes de fazer. E nós recebemos os reflexos uns dos outros dentro dessa capacidade, dentro desse parâmetro que eu já consigo assimilar. Então, nós precisamos assimilar os bons reflexos. Como é que eu assimilo bom reflexo? Lendo bons livros, bons filmes, boas músicas, tendo bom pensamento, bom sentimento. Gente, eu tenho que parar de escutar porcaria. Eu tenho que parar de escutar música que só fala palavras de baixo calão, que objetificam a mulher, que tratam mal o homem, que falam, denigrem a imagem do homem. Por que eu vou ficar escutando isso? Ah, Lara, eu só posso escutar, então, músicas clássicas. Quem disse? Eu gosto de rock, mas eu escuto rock que não tem palavrão. Eu escuto rock que não tem aquela mensagem ali de coisas erradas. É escolha, gente. Ninguém está fora desse movimento de permuta de uns com os outros, não. A gente respira no mundo das imagens que nós mesmos projetamos e recebemos. Onde eu coloco o meu foco mental é a influência que eu vou receber e a que eu vou emitir. Por isso a importância da gente domar a nossa mente, os nossos pensamentos para o bem, para nós nos ligarmos aos ideais mais nobres, aos valores morais mais elevados, né? Por quê? Porque o reflexo mental mora no alicerce da vida, diz Emmanuel. A minha mente é o alicerce da minha própria vida. O que eu penso e como eu me deixo influenciar pelos outros, como eu alimento a minha mente, é que vai definir a minha vida. Aí você fica lendo coisas horrorosas, fica escutando músicas que eu nem vou falar, e depois quer que a sua vida esteja boa? Me explica como é que faz isso, porque não tem jeito. Se você quer uma vida boa, se cerque de coisas boas, sentimentos bons, pensamentos bons, boa literatura, boas músicas, bons filmes. Pois é, ué. Gente, se a gente pudesse olhar as correntes de pensamento que nos rodeiam, a gente ia reconhecer muito facilmente que cada um de nós vive naquela onda de pensamento com o qual a gente se afiniza. Por quê? Porque a associação, ela mora em todas as coisas. Ela preside todos os acontecimentos, ela comanda a existência de todos os seres. Então, cada criatura, ela se reflete uma nas outras. A criação como um todo reflete os objetivos de Deus. Qual é o objetivo de Deus? Amor, bondade, caridade, misericórdia, justiça, beleza, perfeição. O resto é invenção nossa. Maldade, feiura, isso tudo é invenção nossa, através do nosso pensamento desequilibrado, né? Nessa vida comum que a gente tem no cotidiano, o nosso espírito vai entrar em ressonância com as correntes mentais em que são semelhantes à nossa. Então, se eu tenho o hábito de pensar coisas ruins, se eu tenho o hábito de me revoltar, de reclamar, é nessa onda de pensamento que eu vou viver. Agora, se eu tenho o hábito de ter bons pensamentos, positivos, alegres, é nessa onda mental que eu vou viver. E se eu vivo numa onda mental, numa corrente mental melhor, eu tenho maior capacidade, maior resiliência para enfrentar as dificuldades da vida. Então, eu assimilo os pensamentos daqueles que pensam como eu penso. O que eu estou pensando? Com qual pensamento eu estou me afinizando? Gente, não tem jeito. Quando a gente sente, quando a gente pensa, quando a gente fala, a gente está se sintonizando com as emoções e as ideias das outras pessoas. Então, eu estou o tempo inteiro
ou atraindo ou repelindo pensamentos que se afinizam comigo ou não. E aí a importância da gente pensar, da gente refletir naquilo que a gente está pensando. Gente, muito cuidado com as ideias com que nós nos afinizamos. Tem muita gente aí que se diz espírita, e eu vou me dirigir aqui especificamente aos espíritas, que deveriam ter um cabedal de conhecimento maior, que estão se afinizando com ideias contrárias às do Cristo. E aí você quer viver bem? Como? Como, gente? O Herculano Pires, no livro Mediunidade, ele fala que a nossa vida não é material, é espiritual. E se ela é espiritual, ela é regida pela nossa mente. Então, nós nos alimentamos, por exemplo, para o nosso corpo, da matéria. Mas a gente vive de anseios, sonhos, aspirações, ideias, impulsos espirituais que brotam na nossa intimidade ou que nos chegam em forma de sugestão, né? Às vezes é um envolvimento emocional que a gente está ali, né, no meio ali em que nós vivemos. E, gente, a gente recebe os reflexos tanto das mentes encarnadas quanto desencarnadas, né? Então, quando nós tomamos consciência de que a mente é o espelho da vida, ou seja, que o pensamento dirige a nossa vida, onde eu coloco o meu foco mental é ali que eu vivo, nós deixamos de nos entregar a influências estranhas. E aí nós temos mais capacidade de tomar posse de nós mesmos. E aí nós vamos, então, nos guiando pela vida com mais lucidez, aprendendo a distinguir ali as ideias que são nossas daquelas ideias que são dos outros. É aprendendo a direcionar as nossas intenções, né, repelindo aquilo que pode nos prejudicar e prejudicar os outros, é que nós vamos compreendendo que se eu coloco o foco da minha mente no bem, no amor, na justiça, na busca de conhecimento, é aí que eu vou ser útil na construção de um mundo melhor. Pensamento é criação. Se a sua vida está boa, é porque a qualidade do seu pensamento está boa. Eu não estou falando só materialmente, não, tá, gente? É em todos os aspectos. Se a sua vida está ruim, se você está enfrentando problema demais, olha a qualidade dos seus pensamentos e olha aquilo com que você está afinizando. Esse é o ponto-chave da nossa existência. Né, Jefferson? É verdade, né, Lara? Infelizmente, eu sempre falo, né? Que falta para o ser humano a capacidade de se educar em todos os sentidos. Que qual que é, qual que é uma das nossas missões aqui na Terra? É praticar a caridade. E a caridade não é só você dar coisas, mas você tem que criar coisas que possam ajudar e dar melhores condições para que as pessoas possam ali refletir ou usufruir daquele benefício que você desenvolveu. Então, é importante que nós tenhamos esse pensamento de querer exercer o amor, porque tudo que a gente for fazer, tudo, sem exceção, tudo que a gente for fazer, da ideia, criar ideias, ou gerar pensamentos, ou dar forma a esses pensamentos, sempre coloque o sentimento do amor, sempre, independente do que seja, sempre coloque amor. Diz então, já entrando nas construções finais, no livro Doutrina e Aplicação, eu falei que esse livro é muito maravilhoso, André Luiz fala o seguinte: segundo pensarmos, assim será. Olha só, que filosófico essa mensagem, né? E muito verdadeiro. Temos também aqui nos domínios da mediunidade, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte: tentar aqui ser mais pausado possível. Onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é independência e influenciação recíproca.
Daí, concluímos quanto à necessidade da vida, de vida nobre, a fim de atrairmos pensamentos que nos enobrecem, ou seja, que nos enriquecem. Trabalho digno, bondade, compreensão, fraterna, serviço aos semelhantes, respeito à natureza e oração constituem os meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida, porque damos e recebemos em espírito, nos planos das ideias, segundo leis universais que não conseguiríamos eludir. É verdade. Temos uma outra passagem aqui nos livros do Mínimo da Mediunidade, que é o seguinte: o pensamento é a matriz que compomos nossa intimidade do ser, com o qual é possível criar infinitas manifestações de nossa individualidade. Em verdade, o pensamento é a causa da ação, mas o sentimento é um molde vibrátil em que o pensamento e a causa se formam. Temos no Fonte Viva de Emmanuel e de autoria de psicografia de Chico Xavier o seguinte: o pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos e depois governa expressões e palavras através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. E por fim, a última mensagem aqui, do livro Doutrina e Aplicação, de André Luiz e Psicografia de Chico Xavier, é o seguinte: renovar a mente do trabalho incessante no bem, cunhando valores positivos ao redor de nós, é estabelecer roteiros sempre novos para a vanguarda, para a nossa vanguarda evolutiva. Sinceramente, pessoal, o estudo do pensamento, ele envolveria muito mais conteúdos, muito mais estudo, né? Seria um programa imenso. Acho que não tem nem como fazer um programa imenso, seria infinito. Que toda vez que a gente aborda o tema pensamento, tem que estudar fluidos, tem que estudar um pouquinho de questões aí da mente humana, do espírito, estudar as questões físicas, os sentimentos, as emoções. Então, tudo que envolve o espírito faz parte do pensamento. Então, infelizmente, a gente não pode complementar com mais conteúdo, não por falta de tempo, mas que é muita coisa, não tem como abordar tudo num programa só. Então, Lara, se você puder fazer as considerações finais. Eu quero deixar aqui para nós, como consideração final, um poema de Casimiro Cunha. Eu adoro poema, né, gente? Então, e eu acho que está faltando muito poema, poesia e soneto na nossa vida. Por isso eu sempre gosto de citá-los. E Casimiro Cunha, para mim, é fantástico. Está no livro Cartilha da Natureza, pela psicografia de Chico, um poema que chama A Construção. Vejam o que Casimiro Cunha vai falar. O homem sensato e nobre, quando faz a moradia, toma alvitres a prudência, conselho a sabedoria. Primeiramente examina o local, a posição, e edifica os alicerces devidos à construção. Não se cansa de escutar as vozes da sensatez, que sugerem vigilância e induzem à solidez. Muito antes da parede, da janela, do portal, reflete fazendo contas e escolhe o material. Raciocina por si mesmo, não perde ponderações e estuda todo o problema das suas aquisições. Não se atira a preço baixo de matéria condenada. A sucata não lhe serve nem madeira carunchada. Acima de toda ideia, vibra a ideia de seu lar. Seleciona a caráter cada coisa em seu lugar. Impõe-se nos seus desejos, sereno, prudente, ativo. O senso da qualidade garante-lhe o objetivo. Esse homem previdente dá lições a cada qual na construção do edifício da vida espiritual. Escolhe teus pensamentos no dever que te governa. Ideias, palavras, atos constroem-te a casa eterna.
É isso, né, gente? Olha, quando a gente fixa os nossos pensamentos, quando a gente passa a viver numa faixa de pensamentos melhores, né, nós estamos nos fortalecendo, né? Com pensamentos melhores, essa é a nossa força. Disciplinar os nossos pensamentos, voltá-los para o bem. Só assim a gente vai edificar realmente, né, a nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual. Isso mesmo, Lara. Muito boa. Poema, poesia do Casimiro Cunha, sempre magnífico, né? Então, Lara, antes de a gente finalizar aqui, gostaria que você fizesse divulgasse o programa Espiritismo e Vida, também o seu trabalho nas redes sociais. É isso aí, gente. Aqui, né, em parceria com o Jefferson, a gente faz aqui o Espiritismo na Prática, né? E eu tenho um programa aqui no canal do Jefferson também, chama Espiritismo e Vida, toda quarta-feira, às 19 horas, né? E a gente fala um pouquinho ali desses assuntos que são do nosso dia a dia, né? De como que a gente aplica a doutrina espírita realmente no nosso dia a dia para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa viver de forma mais equilibrada. Então, convido vocês a assistirem, dar uma olhada lá, né? Compartilhar se vocês gostarem do conteúdo, né? Eu tenho um blog também, www.feparaque.com, né, em que a gente faz ali algumas reflexões a respeito também dos ensinamentos dos espíritos, né, de como que a gente pode viver de uma forma melhor, e nas nossas redes sociais também, né, lá no Instagram, @fe.paraque, né, e eu divulgo alguma coisa também no meu próprio Instagram, @larabba. Né? Então fiquem à vontade aí para conhecer as nossas redes, né? O Jefferson também tem o @Espiritismo na Prática, 2022, né, Jefferson? É só Espiritismo, @Espiritismo na Prática 2022. Vale a pena, ter um conteúdo maravilhoso, viu, gente? Então, confiram aí, ajudem a divulgar, né, para a gente poder espalhar essa mensagem da filosofia dos espíritos, que é tão consoladora, traz tanto entendimento para nós, e a gente está precisando estudar cada vez mais, né, Jefferson? Se aplicar um bocadinho aí, gente, porque, ó, senão, se a gente não fizer a nossa lição de casa, né, nós vamos para outra escola. Uma escola bem primitiva também, né? E muitas dores e sofrimentos, ranger de dentes. Pois é. Então, pessoal, os links estão aqui na descrição, tá? Então, você pode acessar aqui os links na descrição. E se vocês quiserem, segue a gente lá, porque é muito interessante a gente poder saber também, conversar com vocês, vocês poderem compartilhar o conhecimento de vocês conosco. E a gente trocar figurinha, né, como a gente sempre fala, né? Então, pessoal, muito obrigado pela oportunidade, tá? Obrigado por estarem conosco nesse momento. Tá? A gente pede para divulgar os canais que a gente tem, nas redes sociais. Também divulgue esse vídeo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, para sua lista de amigos, que é muito importante, porque a gente está divulgando a doutrina espírita, não o programa em si, porque o que vale aqui não é o programa, mas a riqueza do conteúdo que os espíritos nos trazem. Porque é importante que mais pessoas saibam, né, o que o mundo espiritual fala sobre, no caso de hoje, sobre o pensamento, sobre outros temas que a gente abordou e que a gente vai abordar futuramente. Então, tudo isso vai agregar conhecimento. E eu digo, né, que se você perde a oportunidade de fazer o bem, você vai responder por aquilo também. Porque a gente não só responde pelo mal que a gente faz, a gente responde pelo bem que a gente faz, a gente responde pelo mal que a gente faz, mas a gente responde pelo bem que a gente deixa de fazer. Tá? Então, é importante que você quiser ajudar a divulgar, divulgue, porque é importante que as pessoas também tenham esse conhecimento, busquem também esse conhecimento e, quem sabe, a pessoa não sai da depressão, da tristeza, não sai da lamentação, daquela atitude vitimista que muitos nós temos de vez em quando. Então, vamos aí lutar contra esses malefícios que a gente faz na nossa vida dia a dia. Então, mais uma vez, obrigado, Lara, pela oportunidade de trabalho, pela aprendizagem que a gente teve aqui hoje. Boa noite. Boa noite, Jefferson. Sou eu que sempre quem agradece, né, Jefferson? Porque
Gente, é como eu falo, espírito endividado precisa trabalhar muito, né? Muito mesmo. Então a gente tem que estar sempre ativo, sempre praticando bem, sempre se disciplinando, estudando, isso é que é importante. Uma boa noite para você, Jefferson. Boa noite para você que nos acompanhou até agora. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima, gente. Tchau. Muito obrigado, pessoal, por todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe. Uma boa noite a todos, obrigado a todo mundo, uma boa semana. E eu vejo você no próximo programa Espiritismo na Prática. Até mais.